Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, e já vou começar esse episódio aqui hoje fazendo uma pergunta para você. Por acaso você conhece alguém que se sente incapaz de realizar alguma tarefa, ou mesmo quando atinge um bom resultado, não se sente merecedor de elogios, ou ainda acha que as outras pessoas são sempre melhores do que ela? Pois é, essas características são de uma condição psicológica conhecida como síndrome do impostor. E para conversar sobre esse assunto aqui com a gente, então, estamos com a Andressa Lambi de Souza, psicóloga, pós-graduada em psicanálise e psicologia organizacional e analista de RH na Metadados. Seja muito bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para mediar esse nosso bate-papo, então eu conto aqui com a Flávia Noal, também produtora de conteúdo na Metadados e que vai trazer uns relatos bem interessantes sobre o tema, né, Flávia? Olá, Renata. Olá a todos. Um prazer estar com vocês novamente aqui no Talks. E, finalmente, Robledo dos Santos Luza, filósofo e mestre em educação, além de Chief Growth Officer da Metadados. Seja muito bem-vindo, Robledo. Obrigado, Renata. Obrigado a todos vocês. É um prazer estar aqui participando. Pois é, estamos muito bem assessorados aí no episódio de hoje, né? E logo no começo eu fiz já uma pergunta que pode envolver aí a questão do perfeccionismo, inclusive, né? As pessoas que se sentem inferiorizadas, né, Andressa? Essa questão do perfeccionismo, inclusive, que muitas pessoas confundem até nas entrevistas de emprego como uma qualidade, né? Diga uma qualidade sua, as pessoas, eu sou perfeccionista. Calma lá que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, essa questão merece uma atenção, né? Quando que isso pode ser um sinal de alerta? Então, a gente consegue ver até dentro das empresas, né? Muita gente tem essa dificuldade, às vezes, de ir atrás de algum tratamento, de ir atrás de algum especialista para ver se tem mesmo essa condição, né? Mas a gente percebe, inclusive, dentro dos times, né? Muitas vezes o pessoal acaba se sentindo um pouco mais para baixo, acaba não fazendo as coisas porque acha que não consegue. Vai surgir uma vaga para a pessoa, ela não vai se candidatar porque acha que não tem, né, o necessário, mesmo tendo diploma, curso, todas as expertises necessárias, né? Então, a gente consegue perceber, inclusive, dentro das empresas, né, certas pessoas que têm essa condição, muitas vezes não diagnosticada porque não foram atrás, né, de buscar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, para conseguir ter essa visão, né? É muito difícil a pessoa se autodiagnosticar, inclusive, Sim. né? Eu me sinto inferiorizada, É difícil e perigoso também, né? Fazer esse autodiagnóstico. Então, sempre é essencial que a pessoa vá buscar ajuda, né? Com algum profissional capacitado, para aí sim poder dizer, né? Eu tenho tal coisa, já estou tratando com tais questões, né? Fazendo terapia. Então, isso é essencial, né? A gente debateu muito esse episódio e a gente levou até um questionamento para o grupo que a gente conversa, né, mais que é o pessoal do marketing, nosso time. E aí, numa reunião, alguém disse, eu queria entender um pouco melhor. Daí eu expliquei o que eu estava buscando, alguém para contar um pouco da história aqui. E vários colegas disseram assim, eu me sinto assim. Uhum. É algo muito comum do nosso tempo, Robledo? Acredito que sim. Eu acho que há elementos... Eu vejo assim, a gente precisa pensar no indivíduo, sim, que é uma reação do indivíduo. Ela não é considerada necessariamente um transtorno, é uma condição do indivíduo, mas eu acho que é importante a gente pensar também que elementos hoje da nossa sociedade, da nossa cultura, acabam sendo potencializadores de tal condição. Então, por exemplo, se a gente fosse trazer um pouquinho mais análise, hoje nós vemos uma cultura que nas últimas décadas ela aumentou uma característica de individualidade, de acentuar o individualismo das pessoas e acrescentar a ideia da competitividade. Então, nós pegamos esses dois elementos. Outra coisa, nosso mundo hoje, ele é um mundo mais amplo, mais global. Se nós formos pegar o ser humano, é um ser gregário, de viver em comunidade, viver em grupo. E hoje a nossa comunidade é global. Então, quer dizer, que sentimentos que são naturais do ser humano, como de pertença e reconhecimento, eles se tornaram mais difusos. E aí a gente vai perguntar, mas o que tem a ver isso com a síndrome do impostor? A dificuldade que nós temos de autorreconhecimento, autoimagem, autoconceito, e se a gente for fazer um paralelo com a própria superexposição nas redes sociais hoje.
Então, quer dizer, é muito difícil para nós, seres humanos, numa sociedade que é mais individualista, é mais competitiva e muitas vezes pouco acolhedora, a gente conseguir ter confiança suficiente para poder se ver de uma maneira apropriada, né? Porque ao mesmo tempo que se fala assim, eu estou me sentindo insuficiente, né? Eu estou me sentindo insuficiente, mas ao mesmo tempo é preciso também que a gente entenda que nós temos limitações. Então, como é que eu encontro o balanço entre a minha capacidade de fazer coisas, de descobrir o meu potencial e, ao mesmo tempo, o fato de que eu estou numa situação como ser humano que também me traz limitações. Todos nós temos limitações. Então, de fato, eu acredito que vivemos numa época que traz alguns desafios. Eu não acho que é a pior época da história, longe disso, mas ela traz seus desafios em relação a isso. Então, não é por acaso que a gente começa a observar cada vez mais esse tipo de situação como a síndrome do impostor. Não deixa de ser uma condição natural do ser humano, né, Robledo? Essa questão de se considerar inferior, de achar que não tem capacidade, até uma questão de autodefesa, né? Sim, não vou enfrentar tal situação porque não sei se eu sou capaz de resolver ou de enfrentar. Né? Talvez a própria ideia de sanção social ela acaba aparecendo com muita força. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala numa comunidade acolhedora, não é a comunidade que ela aceita qualquer coisa que eu faço, mas é que ela vai ver os meus tropeços, os meus fracassos como parte de um processo de desenvolvimento. E é algo que, culturalmente, mesmo dentro das organizações, é muito difícil ser trabalhado. Né? Que é, por exemplo, você vê que, olha, eu vou arriscar, eu vou fazer alguma coisa. Em tese, nós não deveríamos ver a falha, o erro, como algo tão deplorável. Tá? Mas então, por que as pessoas têm tanto receio de errar, de tanto receio de não estar à altura das expectativas dos outros? A gente tem que buscar isso um pouco mais além da própria pessoa. Eu acho que sim, existem, cada um de nós temos a nossa condição. Em algumas pessoas isso pode ser mais grave, mas eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, mas provavelmente em muitos momentos da nossa vida, nós nos sentimos insuficientes. E eu acho que isso é humano. A questão das redes sociais também, né, Robledo, que você trouxe, existe muito essa comparação de uma pessoa com a outra, né? A pessoa tá ali, essa aqui, nossa, alcançou o sucesso, né? Então, isso é muito comum agora, eu acredito também. A questão das redes sociais tem um impacto gigantesco sobre essa condição. Até porque a gente vivia numa sociedade limitada, né? Lá no bairro onde eu nasci, as pessoas são assim. Então, tua base comparativa era muito pequena, né? Sim. E hoje a gente amplia isso em bilhões. Globalmente. Tu tem, né, acesso a tudo. A gente falou do perfeccionismo, mas que outras características, assim, vêm normalmente associadas à síndrome do impostor, Andressa? Vem muito angústia, né? Muito essa questão da autocomparação com os outros. E principalmente essa parte de, pode vir até a entrar numa ansiedade, tá? Não que seja a ansiedade o transtorno de ansiedade generalizado, mas pode vir a ter a ansiedade no dia a dia, né? De tu olhar, por exemplo, nas redes sociais e já sentir uma ansiedade, já sentir uma angústia. Dentro do mercado de trabalho também, se comparar com o próprio time, olhar para o colega e dizer, nossa, não vou chegar ali, não vou conseguir. E isso gera uma estagnação na carreira das pessoas também, né? Por isso que é tão perigoso. Eu acho que sim, é natural, né, de todos os seres humanos, mas a síndrome do impostor, ela é um degrau a mais, né? Ela é uma coisa um pouquinho mais séria, que acaba paralisando mesmo as pessoas, né? Dentro do ambiente de trabalho e também no dia a dia, né? Então, isso tem muito relação com ansiedade e com angústia, principalmente. A gente fala muito sobre o trabalho, mas é algo que ultrapassa, então vai para outras áreas da vida também? Sim, a gente fala bastante do trabalho porque vem muito ligado, né? Vem principalmente como gatilho. O trabalho muitas vezes acaba sendo um gatilho, né? Tá numa empresa que não favorece, né, o desenvolvimento de carreira, não fala com o funcionário de frente para frente, acaba sendo apenas mais um número. Então, a empresa ela acaba sendo um agravador disso, né? Mas pode ocorrer em outros ambientes, com certeza, não só no trabalho. Né? O trabalho é onde a pessoa mais está por mais tempo inserida, né, no seu dia, então acaba por ter um maior reflexo, uma né? incidência maior. No ambiente, né? onde tem maior incidência. E para ilustrar, inclusive, esse comportamento negativo, né, esse padrão de comportamento negativo, nós temos um vídeo que está circulando aí nas redes sociais. Inclusive, se você estiver só nos escutando, aproveita, fica aí o convite para acessar as nossas redes. Nós temos Instagram, LinkedIn, Facebook e confere o vídeo lá. Olha só. Oi? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mas será que merecia palminhas?
Olha, eu dediquei muito tempo em cima dele, fiz várias pesquisas e eu encontrei a solução que eu precisava. Acho que sim. Acho, né? Sei. Algum problema? Não. Só que a tua colega ali foi promovida depois de apresentar um trabalho parecido com esse. E você não, né? Meu Deus. Será que elogiaram por pena de mim? Acho que sim. Eu não mereço. Eu sou uma fraude. Um beijo para a Júlia, nossa colega, numa grande atuação aí. Quem não acompanha, acompanhe. A Júlia está sempre lá no nosso TikTok, trazendo aí as trends do momento. Isso aí. E, inclusive, essa questão, né, que nós estávamos comentando aí do ambiente de trabalho, né, acho que a Júlia ilustrou muito bem. E eu estava pesquisando sobre o assunto e eu vi que essa condição, ela afeta mais mulheres. Faz sentido isso? Se tu for pegar, por exemplo, a origem, né, do conceito, ele vem lá da Pauline Clance e Suzanne Imes, foi um paper que elas publicaram em 1978, o nome não era síndrome, era fenômeno do impostor, tá? E era um estudo justamente em relação a mulheres, tá? Mas eu acho que esse é um aspecto interessante, por quê? Porque, na realidade, elas estão vendo o seguinte, que o título do paper, ele trazia a ideia de alta performance, high achievement. Então, o que acontece? A ideia de que mulheres com alta performance, elas não se consideravam como pessoas de alta performance. E o paper vai tratar de como isso tem uma dinâmica psíquica e como que seria uma indicação terapêutica. A ideia aqui, então, quando a gente olha, por quê? Nós estamos falando de um artigo de 1978, tá? Óbvio que a gente tem evoluções na sociedade ao longo do tempo, mas o que estava em jogo ali era o fato justamente que nós temos uma cultura tal em que era normal o tempo inteiro, né, do ponto de vista da sociedade, dizer que as mulheres não eram capazes de fazer certas coisas. Então, na realidade, a gente tem que tentar entender, por exemplo, como é que se constrói isso. É óbvio que ela tem uma dinâmica própria do indivíduo, mas tem uma dinâmica também de interação social e cultural. Nesse caso específico. Isso eu acho que é uma coisa peculiar quando a gente fala da síndrome do impostor, porque, na realidade, nós estamos trazendo aqui o seguinte, assim, quanto mais você tem mensagens no grupo social dizendo, você não pode, você não pode, você não pode, é mais difícil a pessoa formular um autoconceito de confiança de que ela é capaz. Certo? Então, quer dizer, é nesse sentido, assim, que quando a gente fala assim, as mulheres, sim, avançamos muito, né? Avançamos muito, mas ainda temos muita coisa para fazer na sociedade. Porque parte da questão, quando a gente fala disso, e eu gosto de pensar nos dois aspectos, né? De um lado, a ideia da potencialidade do indivíduo, eu acredito que nós vamos morrer sem saber de tudo que somos capazes, mas é pouco provável que a gente consiga êxito num sentido mais amplo e realização na nossa vida se nós não confrontarmos as nossas limitações. Então, é muito difícil a gente chegar num balanço, né, quando as nossas percepções das coisas elas são distorcidas, são difusas, né? E todos esses elementos do nosso entorno, eles prejudicam a gente ter uma visão clara de nós mesmos e também dos outros. Então, esses aspectos, quando a gente fala, se o ambiente de trabalho ele é tóxico, isso se torna difícil para a pessoa. E daí tu perguntaste, no trabalho? Eu diria que é onde o indivíduo busca êxito, que ele vai sentir mais isso. Então, por exemplo, uma mãe que é dona de casa, ela vai se questionar e pode entrar numa situação muito complicada, psicologicamente falando, que nem a Andressa estava falando, se ela começar a se questionar se ela é uma boa mãe, se ela é uma boa dona de casa. Certo? Da mesma forma, se você pode carregar isso para vários aspectos da vida. Por que isso tem centrado no trabalho? Porque frequentemente na nossa sociedade atual, onde os indivíduos focam muito a sua ação e sua atenção para obter êxito. Tá? Então, na realidade, é uma reação de defesa também, porque ele busca êxito ali. Né? Poxa, será que é ali que eu quero prosperar, é ali que eu quero dar certo também. Né? Então, esse aspecto eu acredito que seja um aspecto significativo para a gente entender um pouquinho. Como a gente falou antes, assim, sim, é uma coisa séria. Tá? Isso pode entrar numa espiral cada vez pior? Pode transformar num transtorno grave? Pode. Dependendo de como o indivíduo vai lidar com isso, e quando a gente fala indivíduo, né, eu acho que tem sempre uma questão fundamental também a gente trazer, que tem um conceito da clínica ampliada, que é o fator de proteção social,
que é a gente entender que o bem-estar e a saúde de cada um de nós, ele depende de uma rede de fatores, que nem todos são intrínsecos e subjetivos, né? Aí que a gente falou, assim, eu faço parte de uma comunidade acolhedora. Ao longo do meu desenvolvimento como ser humano, eu fui desenvolvendo habilidades sociais, um repertório de habilidades sociais que me dá condições de lidar com esse nível de frustração, porque a gente fala assim, poxa, a gente está falando da situação da pessoa que eventualmente tem capacidade, porque a síndrome do impostor é isso, tá? Você tem capacidade verificada, mas você não tem dificuldade de reconhecer isso. No estrito senso é isso. Não estou dizendo que as pessoas aplicam o conceito dessa forma, mas no estrito senso é isso. Você tem a aplicação, ou seja, você já fez coisas dignas de mérito, mas você se questiona se tem a capacidade ou merecimento por essas suas realizações. Mas isso não quer dizer que as pessoas, em geral, não tenham dúvidas em relação a si mesmo, tá? E mesmo que você tenha feito entregas de qualidade no seu trabalho, em vários aspectos da vida, você não vai se colocar em questão. A questão é por quanto tempo isso se prolonga, quão crônico é, e mais importante, talvez, é como isso afeta o seu bem-estar e causa sofrimento, e quanto isso também afeta a sua funcionalidade como ser humano que faz parte de um grupo social. A gente falou sobre autodiagnóstico e aí fica quase impossível mesmo, né? Assim, olhar e dizer, eu estou sofrendo disso ou estou sendo humano, justamente? Sim. Porque faz parte a gente se questionar, né? Quem não acorda num dia ruim e diz, nossa, hoje eu não sou um bom profissional, hoje eu não me sinto apto a fazer tal coisa. Mas não, a síndrome do impostor, ela é mais profunda, ela realmente gera um sofrimento prolongado. Sim. E isso requer uma rede de apoio profissional para cuidar, né? Nas empresas, como o RH pode ajudar? Nas empresas é super importante ter o apoio, né? Porque muitas empresas têm o RH e ele acaba servindo só para fazer a parte burocrática. Então, assim, o RH sendo presente, sendo humano com os funcionários, faz com que todos se sintam mais acolhidos também. Então, é importante ter também uma pessoa formada em psicologia, uma pessoa que tenha especialidade, né, dentro do RH, para tratar certas demandas dentro dos times. E se a empresa for ou muito pequena ou não tem esse profissional ainda, é sempre importante a gente ter os contatos, né? Então, vou te passar uma psicóloga que eu conheço, vou te passar um psiquiatra que pode te atender, porque muitas vezes a gente faz ao contrário também. A gente quer tanto ajudar e às vezes a gente não tem como realizar isso. A gente não tem a expertise necessária, né? Então, acaba que fica uma questão de tô tentando ajudar, mas acabo mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, o ideal é, se não tem a pessoa dentro do RH, uma pessoa especializada, encaminha para uma pessoa que vai saber lidar de uma maneira melhor, né? Assim, a gente mais ajuda do que atrapalha, né? E voltando ali um pouquinho para a questão das mulheres, né? Eu acredito até que se tem essa percepção também de que as mulheres sofrem mais com isso em virtude do aumento das mulheres no mercado de trabalho, também, né? Uhum. Até a gente tem um episódio que fala sobre equidade salarial e que eu acho que aborda bem essa questão também. E a questão da maternidade também. Inclusive, eu estava conversando com algumas amigas antes de vir gravar, que elas perguntaram sobre o que é o episódio de hoje. Eu falei, síndrome do impostor. Daí eu comecei a explicar mais ou menos o que era. Elas disseram, são as duas mães, né? Elas disseram, isso é muito comum. A gente nunca se sente merecedora de um elogio. Sim. A gente sempre acha que tem que melhorar. Então, realmente, faz muito sentido. Ser mãe é padecer do paraíso, né? De diversas formas. Sim, exatamente. Mas é porque as mães são muito cobradas de serem boas mães, e isso é histórico. E hoje em dia, de serem também boas profissionais, de estarem bem colocadas e evoluírem nas suas carreiras. É um peso muito grande para as mulheres, né? Embora a gente tenha, assim, evoluído ao longo das últimas décadas, a gente sabe que a gente ainda carrega enquanto história e o que tem que evoluir ainda, né? Então, nós somos cobradas dos dois lados, né? Acaba profissionalmente e também na questão da maternidade, do lar, enfim, ainda existe, né? Essa cobrança. Ainda é consenso entre as mulheres também, né? Que a gente tem que entregar o dobro para conseguir ser bem vista dentro da empresa, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser uma boa esposa e excelente no trabalho também. Então, olha o peso que a gente carrega também, né? Exatamente. E a questão organizacional, essas pessoas, no caso, né, elas acabam causando algum impacto organizacional no sentido de que vai afetar todo o trabalho da empresa ou não? Ou, assim, isso é mais uma questão pessoal, que vai afetar ela pessoal, na vida pessoal, profissional, enfim?
ambos, né? Acaba afetando bastante a vida pessoal, o desenvolvimento da pessoa de maneira pessoal, mas também afeta o time. Por quê? Chega um certo momento que essa angústia é tão grande que a pessoa não consegue mais entregar o que ela entregava. Porque ela acaba pensando, eu vou fazer pra quê se eu não sei fazer? Eu tô aqui, eu não sei por que eu ainda tô aqui. Porque eu não sei fazer o que eu faço, não sei por que meu líder confia em mim, então eu vou parar de fazer. Isso às vezes até inconscientemente, tá? Então o que acontece? O time acaba sendo prejudicado também, e a pessoa sofre, às vezes sozinha, sem falar pra ninguém, e acaba... Por que às vezes acaba decaindo, né, o desempenho do time? Exatamente por isso, porque ela não consegue ter a motivação de ver que o trabalho dela tá indo pra frente, que ela tá se desenvolvendo, pra ela tá estagnada, e ela não serve para aquilo. Então, acaba caindo também as atividades. Né? A gente precisa, Robledo, também olhar um pouco para as nossas incompetências e aceitá-las. Eu não acredito que a gente se desenvolva como ser humano sem pensar que nós somos seres com limitações. Sabe, eu não, tipo assim, e eu acho que a experiência da vida é um confronto cotidiano. Mesmo o sucesso, tipo assim, tem uma máxima, né, que se diz que a gente aprende muito mais com os fracassos do que com os sucessos, tá? Então, hoje em dia, dada a competitividade que é fomentada no nível, vamos lá, da vivência individual, tudo parece um concurso, né? Então, o que acontece? Nós estamos, assim, muitas vezes imersos numa situação tal que a gente está tentando o tempo inteiro mostrar o quanto nós somos bons, o quanto nós somos capazes, né? E, na realidade, todos nós temos fragilidades, que são da órbita do emocional, né? Que nem a Andressa estava falando. Por que até ecoando a pergunta da Renata, isso afeta a empresa? Eu vou dizer assim, tudo que acontece comigo afeta o entorno. Tá? Eu sofro comigo, mas também faço sofrer quem está no meu entorno, né? Então, é inevitável isso. A gente tem essa dificuldade de entender, porque a cultura que a gente traz para as organizações é uma cultura, assim, que ela tende a pensar, e isso não estou dizendo de hoje, eu estou dizendo que é histórico, né? Ela tende a pensar o ser humano como se ele funcionasse de uma maneira automática, como uma máquina, né? E a gente hoje já sabe, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem angústia, né? Então, por isso que eu acredito, né, Flávia, que a gente precisa confrontar essas nossas deficiências, essas nossas limitações, e não no sentido de uma espécie de autoflagelo, né, mas no sentido de entender, poxa, para mim isso é complicado, eu tenho dificuldades aqui. Né? Porque mesmo na vivência em grupo, seja em casa, na família, com os amigos, mas também no ambiente de trabalho, se eu quero que as coisas aconteçam da melhor forma, vamos falar a melhor performance significa descobrir as potencialidades que eu já desenvolvi, aquelas que eu vou desenvolver, aquelas que eventualmente eu vou ter muita dificuldade de alcançar, porque para mim não são coisas naturais, certo? Mas sabendo que eu trabalhando com outras pessoas, a gente pode, trabalhando junto, se complementar. E isso que eu estou falando para ti é da ordem daquilo que a gente chama hoje de soft skills, né? E, então, o que acontece? Mas é algo que ainda está entrando na cultura das organizações. Entender que, no final das contas, aquela inteligência lógico-matemática, racional, dedutiva, não é a única habilidade que o ser humano tem. Ele pode ter múltiplas habilidades. Certo? E às vezes a pessoa, quando entra nessa espiral que nós estamos falando para chegar ao nível de uma síndrome do impostor, é uma pessoa que muitas vezes está tentando responder de tal forma aos desafios do cotidiano, deixando de lado grandes potencialidades que ela teria para desenvolver e eventualmente tentando se reforçar em habilidades, não é que ela não possa ter, mas que para ela são muito mais difíceis. Certo? Então, nesse sentido, quando a gente fala em limitações, significa isso, eu entender. Não é que eu não vou aprender coisas que para mim são mais difíceis. Eu vou aprender, mas entender que eu vou chegar numa limitação. E a gente, quando fala limitação, não estou falando só dizer assim, de como funciona meu cérebro, mas de como funciona meu corpo, como é que a idade responde. Certo? Quando a gente começa a notar, é óbvio, por exemplo, que uma pessoa que tem 50, 60 anos, ela não vai ter uma carga, por exemplo, de exercício físico de alguém de 20, 30. Ai, gente, a partir dos 30 a gente já não aprende naquela velocidade assim, dos 15, né, também. E nem desenvolve, sim, né? Mas tem assim, habilidades sociais que a grande maioria das pessoas, não digo todas, foram desenvolvendo ao longo da vida, como a gente fala assim, de escutar. Sabe, quando a gente fala da comunicação não violenta, quando a gente fala de gerenciamento de conflitos, que nem a Andressa estava falando ali, por exemplo, e isso é muito difícil para o líder.
hoje em dia, porque ele não foi preparado para isso. Mas eu tenho alguém na minha equipe que tem essa sensação de que ela está abaixo, ou seja, estão dizendo que ela é boa, mas ela desconfia dela mesma. Então, essa sensibilidade que o líder tem que ter de perceber, de conversar com a pessoa, de auxiliar, ele não vai fazer terapia, tá? Porque isso a gente não pode fazer, o líder não tem condição de fazer terapia. Só que quando a gente fala da intervenção do psicólogo, aqui eu quero fazer um acréscimo àquilo que a própria Andressa comentou, não é só você ignorar o que está acontecendo ou não ter uma percepção e você ter a terapia. Não, a gente tem um ponto intermediário, por exemplo, do aconselhamento psicológico. Então, quer dizer, eu não preciso necessariamente mergulhar numa terapia. Às vezes, algumas sessões de aconselhamento são suficientes para ajudar a pessoa a ter uma outra perspectiva das coisas, né? Porque quando a gente fala terapia, parece que a pessoa tem uma patologia e precisa ser curada. Não é necessariamente isso. E a terapia também não é necessariamente só para patologias, né? Hoje a gente entende que, sim, serve muito para patologias, mas também pode servir para uma pessoa que não está entendendo o que está acontecendo com ela. E na terapia ela vai conseguir entender. Então, sim, o aconselhamento, que nem o Robledo falou, a gente tem até empresas, até a própria Metadados, né? A gente tem uma parceria com uma psicóloga que oferece ali sessões de 30 minutinhos, não vai entrar numa terapia, não é um processo terapêutico, mas ela auxilia em problemas mais pontuais, né? Então, se nesse momento eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo, o aconselhamento sendo meio termo, vai auxiliar também, né? Aí sim, terminou o aconselhamento, eu acho que eu deveria continuar. Ok, procura um psicólogo, faz terapia, né? Ou até mesmo o aconselhamento ajuda no direcionamento para outras formas de tratamento. Sim, com o certeza. Aconselhamento ajuda como uma primeira entrada. Né? Então, quer dizer, existem então quando nós estamos falando assim, tem a conversa com o líder, tem a conversa com colegas, tem a conversa com a família, tem o aconselhamento psicológico, tem a terapia psicológica, então, quer dizer, tem uma série de passos que podem ser dados no sentido de ajudar a pessoa a encontrar equilíbrio suficiente para poder fazer frente aos desafios da vida, porque a verdade é essa. Porque não adianta a gente pensar assim, como é que eu faço para não ter problemas? Bom, gente, não inventaram isso ainda, Não tá? dá. Essa receita ainda não tem. Como é que eu faço para não ter problemas? Como é que eu faço para não ficar triste? Como é que eu faço para não ficar angustiado? Como é que eu faço para não ficar ansioso? Gente, o mundo hoje ele está trazendo muitos desafios para todos nós, né? Então é esperado que eu tenha dificuldades, que eu tenha momentos, que eu tenha oscilações de humor. Existe a questão, quando a gente fala do profissional, o profissional vai ajudar a perceber se isso está caminhando para um ponto em que a pessoa vai ter muita dificuldade para lidar e vai ter um nível de sofrimento psicológico maior, certo? Mas o ponto quando a gente fala desses caminhos, é ajudar a pessoa a fazer frente aos desafios da vida. Porque a vida tem muita coisa boa, mas também tem desafios. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque por mais positivo que nós queiramos ser, a gente tem que entender que a vida traz inúmeros desafios. E aí quando a gente fala, mas será que eu sou impostor? Possivelmente não, mas várias vezes, talvez eu tenha ficado aquém. Quantas vezes, a gente está falando aqui da síndrome do impostor, mas quantas vezes a percepção que eu tinha em relação ao que eu fazia era muito superior àquilo que realmente eu entregava? Certo? Então, quer dizer, é difícil, a gente chama isso aí na psicologia cognitiva, eles gostam dessa expressão dissonância cognitiva, né? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma dissonância cognitiva, ou seja, o indivíduo tem uma dissonância entre aquilo que ele é, né, e a maneira como ele se vê. Isso não é tão simples assim quanto eu estou falando, tá? Mas é mais ou menos isso. Mas todos nós temos algum nível de dissonância cognitiva, porque senão seria nós pensarmos que nós vemos a realidade sempre como ela é de fato. E não é bem assim. Inclusive, para fazer um gancho com essa tua fala, Robledo, e para ampliar esse olhar, né, a gente vai conversar agora com uma nova convidada, a Aline Pazuello de Oliveira, que ela é doutora em Sociologia e professora da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, Aline? Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Peço desculpas, porque a minha imagem está um pouco escura, né, gente? Eu estou com um problema no computador, estou tendo que dar um jeito aí com o celular. Fica tranquila. Então, tá, São coisas da vida, afinal. Né? Então... Aline, Pode desculpa. falar.
A questão da síndrome do impostor, te contextualizando aqui na nossa mesa, então, ela é muito... ela pode acontecer em qualquer situação da nossa vida, né? Mas a gente está conversando aqui, né, mais sobre a questão nas organizações, enfim, que é muito mais comum, né? Por que é mais comum no trabalho? Então, né, como uma socióloga, eu vou voltar um pouquinho, né, e tentar dar trabalhar essa contextualização, mas obviamente olhando, né, para a questão do trabalho, né, e das organizações. Claro, a gente não tem como fazer essa análise descolada de uma análise anterior, né, em termos de como a sociedade é estruturada, né. E aí, desde que fui convidada para participar, eu fiquei pensando muito em questões que são questões que aparecem muito, né, no trabalho em si, né. Bom, quando a gente está no ambiente de trabalho também, a gente tem, né, não só uma cobrança, obviamente, interna, mas a gente tem uma cobrança, né, do todo que ela é muito maior. E aí, quando a gente está pensando nesses processos, né, a gente primeiro tem que olhar um pouco, né, para a sociedade, para quais são os discursos, né, que estão o tempo inteiro circulando e nos afetando de alguma forma, né. Então, não é uma crítica pela crítica ao sistema econômico capitalista, mas a gente também tem que entender que existem diversas formas desse capitalismo existir, né, e pensar em quais formas podem ser mais benéficas, né, para que a gente consiga, enquanto seres humanos, que a gente consiga de fato, né, desempenhar nossas tarefas nos múltiplos papéis que a gente tem, né, de uma forma mais leve. E aí uma das questões que ela é muito importante, daí já, né, percebi que temos psicólogos aqui na mesa, né, e principalmente pensando a partir de um viés, né, da psicanálise, é que essa incompletude, essa falta, na verdade, todos os seres humanos eles vão ter que enfrentar ao longo da vida, né? Nós nunca somos completos, né? A gente está sempre tentando avançar, né, em termos de como eu consigo, né, também dar conta, como eu consigo me sentir mais segura nesses ambientes. Então, de fato, o primeiro é isso, né? O lidar com a falta, né, com essa incompletude, ela é uma chave muito importante para que a gente possa, né, de alguma forma, percorrer um caminho de menos cobrança, né, principalmente interna. Outra questão que também é fundamental é essa questão de que, bom, a sociedade ela se organiza, a sociedade ela tem uma estrutura, ela tem os discursos, no entanto, quando, por exemplo, no ambiente de trabalho, um indivíduo ele vai passar por algum processo, né, que seja um processo mais estressante, ou esteja, né, num momento de uma cobrança muito significativa interna, né, que muitas vezes vai vir a partir de um olhar, de um não olhar para si mesmo, né, de não buscar um autoconhecimento, autocuidado, aí a estrutura social ela joga tudo para o indivíduo e diz, bom, não somos nós que, né, que estamos colocando vocês em competição, na verdade são vocês que não sabem lidar. Então, esse sentimento de inadequação, né, de que só depende de mim, de por que os outros conseguem e eu não consigo, é algo que, infelizmente, né, a estrutura está sempre nos jogando e aí a gente está sempre devendo, né? E algo que também, né, logo que eu entrei aqui na chamada, eu já vi que as colegas estavam comentando, trazendo essa perspectiva do gênero, né? Claro que, né, a síndrome do impostor, ela está, infelizmente, oferecida a qualquer um da sociedade, mas a gente sabe como para as mulheres isso tem, né, não que tenha aparecido, não que exista mais, mas tem aparecido mais, exatamente porque as mulheres ainda têm uma cobrança, né, de um cumprimento de vários papéis e da perfeição, e não, tem que ser uma mãe perfeita, uma profissional perfeita, uma amiga perfeita, uma filha perfeita, né, e como esse processo, né, de como o nosso gênero ele é construído na nossa sociedade, ele precisa ser analisado, né, a partir de um olhar específico, assim como outras questões, né? Vamos pensar se a gente estivesse falando de um caso de uma mulher negra, tá? Uma mulher negra
mãe solo, ou mesmo uma mulher branca mãe solo, né? Então, essas interseccionalidades, né, elas conseguem também fazer com que a gente amplie esse debate e consiga enxergar, né, de fato, como que essas diversas camadas, né, essas características que nos formam, né, na vida em sociedade, como elas estão o tempo inteiro também atuando para que, em determinados casos, essa síndrome ela esteja ainda mais aparente, né? E eu disse também no início, né, não quero me alongar tanto nesse momento, mas eu disse no início, né, que sim, o sistema econômico, o capitalismo, ele é baseado, né, nessa ideia do individual, dessa competição, né? Escutei o colega falando, né, até anotei que eu achei muito boa a frase, né? Tudo parece um concurso o tempo inteiro, né? A gente tem que estar sempre se provando, né? Mas como é possível que a gente faça, né, cada vez mais com que a nossa sociedade ela seja menos nefasta nesses aspectos. E aí, essas questões uma mudança das culturas organizacionais é fundamental. E que tem, né, claro, essa modificação ela está em voga já há bastante tempo, mas até né, eu estou no momento que eu estou realizando uma pesquisa, né, dentro de uma empresa, e aí, não desse caso específico, porque ainda não estou na fase da coleta de dados, mas como cada vez mais a gente também tem que pensar, e daí pensando dentro das organizações, o que é o discurso, né? O que é o discurso que ele vai ser muito palatável, ele vai ter uma boa entrada, inclusive em outras empresas, e o que são, de fato, as práticas desse discurso. E obviamente, quando a gente pensa em organizações muito antigas, essa mudança, ela é mais difícil ainda, né? Então, também pensar muito nesse casamento aí entre discurso e prática, né? Que eu acho que isso é fundamental. Hein, prof? Em relação a essa questão discurso versus prática nas organizações, eu não sei se isso me parece que sim, mas queria ouvir a sua opinião também. Se isso não é um fator que contribui ainda mais para que a pessoa se sinta num nível de ansiedade que possa levar à síndrome do impostor. Porque daí tu fica assim, nossa, mas a empresa me oferece isso e eu não consigo entregar, então, o que está acontecendo, e tu não consegue realizar aquele discurso na tua prática. Totalmente. Sim, né? Porque como tem o discurso, ele está disseminado, ainda a gente tem a tendência ainda mais de individualizar e dizer, não, mas não sou eu que estou, então, nesse espírito. Não sou eu que estou conseguindo praticar isso, né? Mas o que eu tenho visto, assim, em algumas situações, é que, até por conta, né, vamos pensar em né, em organizações mais antigas, até por conta de, muitas vezes, ter funcionários que passaram por diversos períodos ali dentro, também a gente encontra funcionários, né, colaboradores que têm muito medo de, mudou mesmo, né, ou é só o discurso? Ou se eu me abrir, se eu me colocar, né, numa posição mais vulnerável, será que eu vou ter um auxílio? Ou eu vou estar jogado para um lugar de vamos observar fulano para ver se ele continua adequado. Então, também tem isso, né? Como que esses discursos, né? Que, claro, para organizações mais recentes, esses discursos, né? Na verdade, eles vão estar acompanhando, né? Em muitos casos, desde o início, né? Mas se a gente pensa em contextos, assim, mais de outros momentos históricos da organização, me parece, o que eu tenho visto é também as pessoas têm uma resistência a acreditar, né, que de fato, se eu me abrir, se eu me tornar, né, se me mostrar vulnerável, eu vou conseguir de fato um apoio, eu vou conseguir, né, levar de forma mais tranquila, ou eu vou ser alvo de uma observação mais, né, próxima. Então, com certeza tem muito disso, né, ainda, me parece. Perfeito, muito obrigada, Aline, pela tua participação. A fala foi muito pertinente aqui, acho que ajudou muito, complementou o discurso aqui que a gente estava tendo até então. Muito obrigada.
Imagina, estou à disposição sempre para a gente conversar sobre esses temas, que são temas, gente, que na academia eles estão o tempo inteiro também pautando, seja para os estudantes, tanto da graduação, da pós-graduação, né, do mestrado e doutorado, que também, né, tem uma cobrança exorbitante, mas também são pessoas que ainda não têm um vínculo trabalhista, né, então são só estudantes, né, entre muitas aspas, e mesmo para os professores pesquisadores, né, de como essa cobrança e de como esse sentimento, ele pauta as nossas vidas, né, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, né, a gente olha, sei lá, a rede social de alguém e pensa, nossa, mas fulano, com certeza ele não pensa essas mesmas coisas. Pensam sim, gente, eu acho que cada vez mais, assim, em qualquer camada, a gente tem visto, né, a presença, né, da síndrome do impostor, e que daí, claro, né, depende também de uma atitude, né, de cada um, de querer enfrentar isso, né, ter contato com isso para poder enfrentar. Perfeito, obrigada, Aline. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Pois é, o debate, né, sobre a síndrome do impostor é relativamente novo, mas essa condição eu acredito que não seja tão nova, né, muito comum, como nós estávamos aqui conversando, como a professora bem pontuou. E eu quero aproveitar que nós estamos aqui com um filósofo e uma psicóloga e quero ir um pouquinho no cerne da questão ali. Existe algum gatilho que desperta essa condição na pessoa? Sei lá, sofreu bullying na infância, teve não aceitação dos pais, pode ou nada a ver? Posso iniciar, Robledo? Claro, vai lá. Então, eu vou falar mais na linha psicanalítica, que é a linha que eu sigo, tá? O que acontece? A gente tem 3... Aliás, hoje psicanálise tá em alta, Tá em alta. nessa mesa, né? Sim. É apaixonante, né? Eu sou suspeita, mas, assim, é apaixonante mesmo estudar sobre, né? Dentro da psicanálise, a gente tem 3 instâncias, que a gente chama de id, ego e superego. O superego, ele é responsável por manter a gente dentro da caixinha. Resumindo, ele é mais a cobrança que a gente sente todos os dias. A pessoa que tem um processo de castração, antigamente, quando ele estava lá com o pai e com a mãe, às vezes não conseguiu fazer o processo de crescimento, de castração mesmo, de separação dos pais, ele acaba ficando muito preso nessa instância e o superego dele é extremamente difícil de lidar. Então, essa pessoa ela tem cobrança excessiva em todos os momentos da vida. Tem algum momento que sim, pode gerar mais, né? Ser o gatilho, que nem eu comentei. Então, pode ser que durante o trabalho aquilo seja o gatilho. Estão me cobrando, lembrou lá atrás, superego bate já, né? Traz a síndrome do impostor, tá? Claro que não é tão simples assim, mas só fazendo um resumo. Pode acontecer também na infância, que nem tu comentou, bullying sim pode ser um gatilho. Muita gente fala que hoje em dia o bullying, tudo é bullying, tudo é... Mas sim, gente, às vezes as pessoas sentem aquilo. Algumas pessoas não vão ligar e algumas pessoas vão ligar e vai ser um gatilho para desenvolver certas coisas posteriores, inclusive ansiedade, né? Depressão, a própria síndrome do impostor. Então, pode ocorrer, sim, de acordo com essas instâncias, né, da infância ainda. É muito comum que as pessoas que sofrem bullying, elas tenham a percepção de que elas têm que ser muito boas nas coisas para ter algum valor, para superar aquele bullying, né? O motivo do bullying, muitas vezes. E muitas vezes acaba que o pensamento da pessoa não é nem para ela. Eu vou me dar bem na carreira porque fulano que falava que eu não ia ser nada vai ver. Para mostrar. E aí vou mostrar, né, que eu consegui crescer na empresa, que eu consegui ter um cargo bom. E é isso que é importante a gente pensar também, dentro da psicanálise. Por que a gente quer provar isso? É para mim ou é para o outro? O outro quer saber o que de mim? Será que o outro realmente se importa tanto assim? Ou será que só eu tô tentando provar porque é uma mágoa minha? Não é sobre o outro, é sobre mim, né? Então, isso a gente tem que ir lá atrás, né? Falar sobre infância, falar sobre criação, falar sobre os pais. Falo muito que psicanálise é só sobre os pais, né? Mas muitas coisas vêm da infância, sim. A gente tem que falar sobre isso, né? E aí, sim, se a pessoa escolher o processo da linha terapêutica, a gente consegue ir muito mais a fundo, né? Nessas questões. Vai lá, Robledo. Complemente. Não, é que eu ia dizer primeiro que existe, dependendo da linha, tanto em psicologia como em outras áreas, a linha que tu escolher, ela vai dar diferentes formas de explicação. Mas eu acredito que passa muito pela maneira como a gente internaliza as nossas experiências ao longo da vida, inclusive na infância.
A gente tem que pensar o seguinte também, quando a gente pensa, o ser humano, ele se constitui na experiência dele com ele mesmo, dele com os outros e dele com o mundo. O outro, ele é um espelho da nossa experiência. E às vezes a gente tem que pensar de que maneira as minhas relações com as outras pessoas, elas ratificaram ou retificaram as imagens que eu fui formando de mim mesmo, né? Eu vejo assim, né, numa perspectiva tanto psicanalítica quanto todas as abordagens de psicologia profunda, psicodinâmicas que lidam com o inconsciente, o eu do ser humano, ele é formado, ele não é pronto. Então ele vai ser formado. O ego, né, freudiano, né, o eu em si, o self, se preferirem, ele é uma formação, ele é formado, a gente não nasce pronto. Tá? Então, como ele é formado, ele vai ser formado como? Nesses encontros, né? O Jung falava, ele diz assim, tudo na nossa psique é conflito. O que é o trauma? É um conflito que deu errado. Né? Mas tudo são encontros conflitantes, tudo são choques, né? Então, na realidade, quando a gente olha assim, eu gostaria de trazer um elemento que a gente acabou não falando até agora, mas tem tudo a ver com a formação do eu, que a nossa cultura, ela é uma forte influência narcísica. A gente percebe isso. Quando a gente fala de superexposição nas redes sociais, eu gosto de brincar que o exemplo, por natureza da nossa época, é o selfie no espelho. Porque é a imagem narcísica projetada ao infinito, né? Fala um pouquinho pra gente sobre narcisismo, porque o Robledo também tá muito comum o pessoal falar sobre isso nas redes sociais. Que até aquela questão quando falam, né, e a própria Andressa, se ela estudou psicanálise, ela sabe muito bem, lidou bastante com a questão narcísica. Não é necessariamente uma patologia, embora exista o transtorno narcísico, tá? Mas a questão que é um ciclo de um processo de identificação do ser humano, tá? Na mitologia grega, Narciso era um personagem belo, um belo personagem, mas que ele, ao olhar o reflexo dele no rio, ele se encantou com o próprio reflexo, tá? E ficou prisioneiro da experiência de ficar fazendo essa autocontemplação, tá? Alguns dizem que por sofrimento das ninfas que queriam, porque todos os mitos têm múltiplas versões, mas uma das versões mais conhecidas é que como ele desdenhava de todas as ninfas que se enamoravam dele, ele recebeu, né, Afrodite teria mandado Eros, seu filho, né, fazer ele se apaixonar pela própria imagem. E daí ele morreu contemplando a própria imagem. Então a ideia do narcísico é isso, esse movimento contínuo de autocontemplação, uma espécie de castigo até. E quando a gente olha e traz para a nossa cultura, quando a gente fala o que é o selfie, se não uma experiência narcísica, uma coisa que eu brinco às vezes com as pessoas, mas é real, vocês podem fazer esse exercício. E aqui eu não estou condenando quem faz selfie, tá, gente? Fiquem à vontade, façam a selfie de vocês. Mas muitas vezes você observa, quando você vai ver uma selfie, aquilo que é uma expressão que aparece em Lacan, que é um psicanalista, o gozo. O gozo da autocontemplação. E a pessoa fica buscando o melhor ângulo. E faz né? biquinho. E aquela coisa. Uma coisa a gente pensa eu tenho certeza que muita gente vai ficar um bom tempo sem fazer selfie. Aí você fica buscando, aí você tira, a gente pensa, não, é só uma selfie. A pessoa tirou 22 fotos antes de postar aquela e botou não filtro. Não falo nada. Sim, e botou filtro e fez aquela coisa. O que é isso? Né? Se não é essa ideia da autoafirmação. Eu acho que tem outro insight interessante que eu vou largar aqui na mesa para a gente discutir. Adoramos. Que é aquela questão seguinte, assim, a gente fala muito dos chamados modelos de beleza, modelos ideais de beleza. Que mudam ao longo do tempo, inclusive. E aí eu vou dizer o seguinte, aí é um exercício especulativo que nós podemos fazer. Qual é o modelo ideal de beleza natural? Porque vocês vão notar que nós temos hoje toda uma mecânica, uma economia de construção de imagem contínua, certo? Então vocês vão dizer assim, essa mulher é um modelo de beleza, esse homem. E vocês vão ver tudo ali é constituído. Eu não estou falando só da foto, porque a foto também é trabalhada. Mas quando a gente pensa nas intervenções cosméticas, então quer dizer, quando a gente olha, a gente está notando o seguinte, nós criamos modelos que praticamente nenhum ser humano se adequa. Certo? Então essa é uma reflexão interessante para nós fazermos, porque a gente está trazendo para cá, poxa, mas o que causa uma pessoa ter a síndrome do impostor? Vamos pegar o gancho da fala da professora. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista o elemento de contexto.
sabe? Eu acho que se de um lado a gente tem que pensar o indivíduo e como ele se constitui e como ele reage aos desafios da vida, sim, e nós temos que nos constituir, isso é parte do nosso processo de desenvolvimento psicológico. Eu acho que em momento algum a gente pode ignorar até que ponto o contexto, o ambiente que nós vivemos, ele não é algo que é patológico, para ser mais severo, para ser mais duro. Até que ponto o nosso ambiente não é patológico, quando a gente fala nas cobranças? Porque nós estamos falando que é a síndrome do impostor. Imaginem as pessoas, e a gente fala isso como se não houvesse impostores na nossa sociedade hoje também, né? Existem. Porque a nossa sociedade também é uma sociedade de impostura, quando a gente fala da maquiagem da foto, que a pessoa você não reconhece a pessoa pela maneira como ela tratou a foto. Então, quer dizer, mas por que isso? É porque eu também estou me julgando insuficiente naquele momento, e eu acho que essa imagem minha é melhor que aquela outra imagem minha. Sim. E já puxando esse gancho também, falando de rede social, né? Muita gente acaba dizendo, porque fulano tem um ego muito alto, tem não sei quantas mil fotos da cara dele lá no Instagram. Só que é exatamente o contrário. A pessoa posta as fotos para receber os likes, para receber os comentários, para aí sim o ego dela dar uma infladinha, né? É uma autoafirmação, na verdade. Uma autoafirmação também, né? Daquela pessoa que se sente insuficiente. Vai lá, tira, que nem o Robledo falou, né? Coloca 300 filtros e posta, nossa, que linda, nossa. Ok, agora eu tô me sentindo linda. Uhum. A partir de qual momento? A partir do momento que alguém diz que eu sou. É o reconhecimento, né? Exatamente. Eu me vejo pelo olho dos outros. Tem um filósofo chamado Levinas que dizia isso, nós nos encontramos no olhar do outro. Né? Então eu preciso do olhar do outro. E aqui nós podemos fazer uma mistureba enorme de psicologia. Ih, né? vai longe. Né? Porque eu poderia trazer aqui a psicologia comportamental, onde o like é reforço positivo, eu posso falar do narcisismo psicanalítico. Então, quer dizer, aqui dá para se divertir um monte, tá? Porque é que nem eu digo assim, as redes sociais são muito interessantes, muito legais, mas também é um laboratório, né, antropológico também muito rico para a gente entender os movimentos da sociedade. Exato. Daria um outro episódio, inclusive, né? Porque assunto aqui não falta sobre psicologia, psicanálise, enfim, né? Inclusive, eu vou fazer um convite para você que está nos acompanhando para acessar o nosso site metadados.com.br. Lá você encontra o blog do RH com diversos conteúdos atualizados semanalmente e também você conhece as nossas soluções pensadas especialmente para a gestão de pessoas e para o departamento pessoal. E agora a gente vai escutar mais 2 depoimentos de algumas pessoas que se enquadram assim nesse comportamento, nesse debate que a gente está tendo aqui agora. Olá, eu sou a Carol, sou produtora de conteúdo na Metadados e vou compartilhar uma situação específica que aconteceu comigo e acredito que está associada a este tema. Eu sempre atuei em agências de publicidade, com turmas pequenas, e um tempo depois eu consegui um emprego em uma indústria. Confesso que na admissão eu já fiquei assustada, assim, pois não sabia se conseguiria responder às expectativas da vaga, que era de assistente de marketing. Mas o primeiro ano foi super bom e logo depois me propuseram fazer uma pós-graduação, algo que eu ainda não tinha no meu currículo por questões financeiras. Então eu logo topei. A empresa pagaria 50% da mensalidade e o restante. Este programa de incentivo educacional, ele já fazia parte da política da instituição. Mas depois de um tempo eu percebi, assim, que eu não me sentia merecedora de participar dele. Tinha receio de que talvez eu não fosse entender as disciplinas e especialmente que eu não conseguisse colocar este conhecimento em prática. Isso me mobilizou de uma forma que eu não conseguia mais dormir e nem conseguia exercer também aquelas tarefas rotineiras, assim, que eu já costumava fazer na empresa. Bom, eu levei esse assunto para minha terapeuta e, claro, isso foi muito bom porque eu consegui perceber durante o tratamento que se a empresa tinha aceitado eu fazer parte deste programa educacional é porque estava tudo bem. Assim, de alguma forma, eles também teriam retorno disso. Mas eu, por muito tempo, achei que tinha que pagar com algo a mais. Tanto que comecei a ajudar em atividades de outros setores quando sobrava tempo, assumir tarefas que não eram minhas. Mas, enfim, hoje vejo que essa situação me ajudou muito. A partir dela, eu consegui trabalhar assim melhor minha autoconfiança, minha autoestima. E, é claro, eu ainda estou neste processo, né, de autoconhecimento, que ele é eterno, mas foi um aprendizado. Olá, meu nome é Júlia, eu sou professora de dança
E eu comecei a dar aula muito cedo, quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade. E assim como em qualquer outra profissão, eu acredito que quando a gente está começando, ainda mais na adolescência, a gente tem muitas inseguranças, muita coisa para aprender ainda. E eu tinha essa noção. Então eu olhava para outros profissionais da área, mais experientes, mais velhos, e buscava inspiração, né, de formas como eu queria fazer, de como eu queria ser. Com o passar do tempo eu fui estudando, eu me formei na faculdade, eu viajei, eu estudei muito em outros lugares, não só sobre dança, mas sobre design, sobre educação, cognição, neurociências, e tudo que eu aprendia, eu trazia de forma adaptada para as aulas de dança. Então, meu trabalho ele acabou seguindo um caminho um pouco diferente do que a maioria dos profissionais trilhou, e eu via isso, às vezes, de forma negativa. Eu fazia o que eu achava que era correto, que coisas que iriam acrescentar na vida dos meus alunos, nos projetos dos quais eu participava, mas eu não conseguia ver valor nisso, um valor financeiro, né? Eu via um valor como trabalho, como diferencial, mas como ninguém estava fazendo daquela forma, eu acreditava que eu não poderia cobrar igual as outras pessoas ou cobrar mais que as outras pessoas. E eu só fui entender isso em terapia, depois de muita conversa, depois de vários processos de autoanálise, que na verdade o meu diferencial, ele não era uma coisa negativa, ele era positivo e ele agregava valor, inclusive financeiro, no meu trabalho. E depois de muitos anos, eu ainda estou nesse processo, estou aprendendo muita coisa, mas eu consegui dar o valor necessário e cobrar o que eu acreditava que o meu trabalho valia. Mas foi um processo. Bom, se alguém ainda não tinha entendido que era síndrome do impostor, acho que agora está quase desenhado, né? É um agradecimento especial, inclusive as meninas, né, que toparam aí o desafio de se abrir aí pra gente, né, e contar um pouquinho do que desafia elas no dia a dia. Inclusive o que a Júlia trouxe é bem pertinente. Muitas vezes a gente está fazendo diferente e acha que está errado exatamente por estar diferente. Sim, porque hoje em dia é tudo muito igual, né? Então eu tenho que parecer fulaninha que posta tal coisa, tem que ser a mesma coisa, né? Que é o que o ser humano é. Na verdade, o ser humano é um ser que está sempre em dívida com algo, né? Sempre está faltando alguma coisa, a gente sempre quer ir além. E mesmo quando a gente já chega em tal lugar, tá, ok, cheguei aqui, mas agora tem tantos degraus acima que eu também quero, né? Então a gente tá sempre em dívida com os nossos desejos internos, né? Mas eu acho que também tem um aspecto importante dos relatos, é que elas trouxeram que a confrontação com isso levou elas para um outro lugar, sabe? Eu acho que isso que é importante a gente ter em mente, que quando nós confrontamos essas duras realidades, né, que são nossas pessoais, mas também elas nascem desse nosso encontro com esse mundo, com o mundo propriamente dito, se a gente conseguir encontrar caminhos para fazer frente a esses desafios, a gente sai desses desafios amadurecido, mais forte, mais experiente, mais desenvolvido. Eu acho que esse também é um ensinamento importante, né, até daquilo que elas trouxeram, né, porque na realidade é nesse encontro com essas dificuldades que a gente vai encontrar o melhor de nós. Nós estamos, na verdade, nos encaminhando aqui para o final deste Talks, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir para vocês indicações de livros, de filmes, de série, enfim, de algum conteúdo que pode agregar, pode complementar o assunto de hoje. Pode ir? Você primeiro, Andressa, vamos lá. Na verdade, o que eu sempre falo, né? Tem muitas séries, tem muitos livros, tem muitos filmes, né? Na verdade, eu não trouxe algo muito específico, mas eu sempre falo que é importante a gente ver certas coisas, até na internet, às vezes as pessoas pensam que no YouTube não tem conteúdo bom, que no Instagram, às vezes, a gente não pode tirar certas coisas, e pode sim. Até no TikTok, né? Até no TikTok a gente aprende algumas coisas, né? Então, mais para esse lado. A gente consegue filtrar os conteúdos importantes pra gente dentro das redes sociais. Tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Inclusive esse episódio, né, no YouTube, a gente consegue ouvir ele nos streams também. Então, buscando conhecimento bem nesse sentido, né? De ir além de pensar que Instagram, Facebook, YouTube, enfim, as redes servem só para colocar a gente para baixo. A gente consegue buscar conteúdos positivos também dentro dessas redes, né? Legal, a dica é fazer uma peneira para ver o que serve. Filtro, né? Exatamente, um filtro. Exatamente. De fato, tem muita coisa boa. Eu trouxe 2 sugestões de leitura, tá? Uma é mais obscura, a outra é best-seller, tá? Então, eu trouxe Os Pantanais da Alma, do James Hollis, ele é um psicólogo junguiano, tá? O subtítulo é A Nova Vida em Lugares Sombrios, e evoca muito aquilo dos relatos
das duas moças que nós tivemos. Ele vai falar, numa perspectiva da psicologia analítica, né, junguiana, que o desenvolvimento da personalidade se dá justamente no confronto desses lugares sombrios da alma, das situações sombrias que nós vivenciamos na vida, né? Então é um livro que eu acho muito interessante, porque é muito sobre transformar do limão uma limonada, tá? Então, quer dizer, é para nós entendermos que o nosso desenvolvimento vem justamente de confrontarmos essas situações de dificuldade, certo? Então, tipo assim, as pessoas que estão vivendo sofrimento, né, seja no trabalho, em família, existe esperança. Tá? Existe esperança, existe caminho. Fiquei com vontade de ler já. E o segundo aqui é o conhecido fora de série, tá? Outliers, do Malcolm Gladwell. E eu acho qual é a importância desse aqui. Ele vai pegar muito um aspecto que eu acabei frisando várias vezes aqui. Porque ele vai pegar aquilo que a gente chama de desempenho fora de série, tá? Ou de situações fora de série. E ele vai mostrar diversos casos nesse livro em que o fora de série é fruto de um contexto. Não necessariamente de indivíduos. Uhum. Certo? E eu acho que é um livro interessante. Por quê? Porque a gente vive sobre a mítica, né, da nossa cultura de que são os indivíduos espetaculares que fazem as coisas espetaculares. Ele vai mostrar em vários exemplos interessantes que a gente precisa criar um contexto de saúde mental, bem-estar também, a gente tem que criar contexto de saúde, certo? Para que as pessoas, quando tiverem dificuldades, a gente tem um desafio que é muito grande na Metadados, o Andressa estava falando, poxa, como é que eu crio um contexto de saúde e de bem-estar para as pessoas? Porque trabalho, dificuldades, correria, prazo, a gente sempre vai ter, certo? Trabalho é trabalho, não é férias, né? Exatamente. Então, sempre vai ter. Mas como é que a gente cria um contexto, uma realidade na qual as pessoas possam trabalhar, possam desenvolver o seu melhor, mas quando as coisas não estiverem bem, elas se sintam paradas? Porque é esperado que na vida a gente tenha oscilações, tá, pessoal? Não é esperado que a gente seja sempre linear. Aquele foguete. Não, e um linear para cima, né, Renata? Um foguete. Impossível. Não, o ser humano não é assim. Então é esperado que a gente consiga ter apoio dos líderes, dos colegas, da equipe de RH, né, do aconselhamento psicológico, né, de uma estratégia de segurança integral, de saúde integral, para que as pessoas possam, quando as coisas não estão tão legais, elas encontrarem caminhos para se recuperarem. Então, eu acho que o segundo livro fala dessa questão de como... E o primeiro, quem não quiser ler o livro inteiro, esse Outliers, pode ler só o primeiro capítulo, tá? Olha só, facilitando. Que é o Mistério de Rosetta. Aliás, não é o primeiro capítulo, é a introdução, tá, gente? Oxi. Porque ele é um caso da década de 50 em que havia um mistério de por que uma comunidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, de descendentes de italianos, eles tinham uma saúde melhor que a média americana e outras cidades iguais. Eles foram descobrir que era a maneira como eles viviam naquela comunidade. Isso nos anos 50. Isso foi nos anos 50, tá, gente? A maneira como a comunidade se apoiava e se ajudava mutuamente, tá? Então, quer dizer, se não quiser ler o livro todo, lê a introdução do livro, que já vale bastante a pena para mexer um pouquinho com as ideias. Perfeito, muito obrigada pelas dicas. Andressa, Robledo, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, seja no contexto da RH, seja no contexto de liderança, a palavra está com vocês de novo. Sim. Eu acho que o que fica desse episódio, né, de tudo que a gente conversou, é a gente parar e pensar um pouquinho na gente mesmo. Faz essa reflexão contigo, vê se tem algo que está fora dos trilhos. Se tu não conseguir contigo mesmo, que nem a gente vinha conversando, às vezes as pessoas conseguem sim ter a capacidade de se autorregular, entender o que está acontecendo, mudar algumas coisas e conseguir passar pelos problemas tranquilamente. Se não conseguir, pessoal, vocês têm RH, vocês têm os pais, vocês têm amigos, têm família, tem pessoas que vocês podem contar e façam terapia. Terapia é muito bom, né? Então, consegue auxiliar tanto para a parte pessoal quanto para a parte profissional. Contem com as pessoas, né? Vocês não estão sozinhos nesses dilemas do dia a dia, né? Eu vou seguir a linha da Andressa, já que ela falou para contar com as pessoas, se abrir. Certo? Então, quer dizer, desenvolva essa rede de apoio e ela envolve falar e envolve escutar. Né? Saber falar e saber ouvir. Então, quer dizer, a gente também pode ser essa pessoa que vai ajudar o colega, vai ajudar o amigo, vai ajudar alguém da família a passar por um momento difícil. Tá? Porque para quem está vivendo um problema, sempre é tudo mais complicado. Quem está do lado de fora vê as coisas com mais facilidade. Certo? Então, a gente também pode ser esse agente de transformação.
E óbvio, quando nós tivermos necessidade, é muito difícil, o desafio é muito grande de se confessar como alguém que naquele momento está fragilizado, que está com medo, está com ansiedade, mas são sentimentos normais do ser humano diante dos desafios, diante das transformações, diante das incertezas da vida cotidiana do nosso tempo, tá? Então, eu faria minhas as palavras da Andressa e acrescentaria isso. A gente também pode ser um agente de transformação na escuta das pessoas que estão próximas de todos nós, né? Sim. Vou pegar a palavra aqui um minutinho, porque ouvindo eles falando, eu lembrei também de uma dica que eu quero dar aqui, que é um livro que é best-seller também, mas é bem legal, é A Coragem de Ser Imperfeito, acho que conversa com esse nosso tema. E eu também tinha pensado num filme que eu acho que é legal, é um filme que, inclusive, foi aclamado pela crítica, pelo público, que é O Cisne Negro, conta a história de uma bailarina muito perfeccionista e cobrada pela própria mãe, então também é um filme bem legal dentro desse tema. O contraponto do Cisne Negro é Forrest Gump, talvez, quando a gente pensa, né? Que é justamente alguém que produziu tudo na vida, mas vivendo. Sim. Exatamente. Pois é, existe a síndrome do impostor, mas existe a síndrome contrária. Mas isso vai ficar para um próximo Fica para outra vez. episódio, tá? Flávia, obrigada pela parceria aqui hoje. Obrigada, Rê. Obrigada novamente. Obrigada, gurias. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha o Talks. Deixa aí nos comentários a sua sugestão de pauta que a gente vai abordar aqui na mesa também. E se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Até o próximo. Tchau, tchau.